recebido muitas perguntas de pessoas falando pra mim: Cami, eu não sei qual é o meu ministério. Então fica nesse vídeo de hoje que eu vou falar sobre os 5 ministérios que estão citados na palavra do Senhor e você vai conseguir reconhecer aonde você se encaixa. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Então existem esses ministérios dentro do corpo de Cristo. É essencial você saber qual é o seu, para você muitas vezes, não querer ficar desempenhando um ministério que não é seu. Geralmente o seu ministério você tem aptidão para ele. Então hoje eu vou estar falando sobre os 5 ministérios dentro da palavra do Senhor e você vai identificar qual é o seu. Paz, Senhor Jesus, se você não me conhece, eu sou a pastora Camila Rocha, mentora de batalha espiritual. Nesse canal nós falamos principalmente sobre libertação, mas Deus também fala trazendo aí, ensinamentos sobre o profético e sobre coisas espirituais extremamente relevantes. Por isso eu te peço que você se inscreve no canal, deixe um like para o YouTube espalhar esse conteúdo e um comentário para estar ajudando aí no alcance do vídeo, nem que seja um pontinho final. E ao final desse vídeo eu quero saber qual foi o ministério que você reconheceu na sua vida. E me segue lá no meu único Instagram, que é @acamirocha. Ali eu me comunico com vocês também pelo Stories. Lembrando que este aqui é o meu único canal, tá bom, gente? Então vamos lá. A princípio eu ia gravar falando somente sobre o ministério, evangelista. Mas o Espírito Santo de Deus me pediu para falar sobre pontos importantes de cada ministério, para que você venha ter uma clareza maior daquilo que se encaixa ou não em você, tá bom? E número 1, eu vou falar aí, sobre o ministério dos evangelistas e algumas das suas características. Um exemplo para você de alguém, que teve um ministério de evangelista e que os frutos do seu ministério nos abençoam até hoje é o apóstolo Paulo. Ele tinha também um ministério de evangelista. Essas pessoas que têm esse ministério, esse chamado de evangelista, são pessoas que são abrangentes, tá? Pessoas que têm um ministério evangelista são pessoas abrangentes. São pessoas que vão aí pescar pessoas para o Senhor Jesus. Então, o que acontece? O evangelista é quem traz alguém para a igreja. E aí, dentro ali da igreja, a pessoa vai receber os outros cuidados. O evangelista também, ele tem uma facilidade na evangelização. Gente, não é toda pessoa que tem facilidade de chegar em alguém e evangelizar a pessoa e ter um bom retorno. Quantas pessoas têm uma forma de evangelização agressiva que, ao invés de trazer a pessoa para perto de Jesus, faz a outra pessoa até mesmo criar uma repulsa por Jesus? Mas quem tem um chamado, de evangelista, essa pessoa sabe conversar, sabe colocar as palavras, ela sabe atrair e puxar pessoas. Quem tem um ministério de evangelista tem muita facilidade em atrair pessoas para perto. Eu conheço alguns evangelistas e algumas evangelistas. Eu fico impressionada como essas pessoas têm a capacidade de evangelização, de tocar o coração das pessoas rapidamente. Quando Jesus fala aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é uma missão de evangelismo. Mas nós precisamos reconhecer que existem pessoas que têm o dom de evangelizar. Se você se identificou com esse ministério, deixa aí no comentário. Os missionários também geralmente têm esse chamado de evangelista, tá? Porque fazem missões. E se você tá gostando desse vídeo, vai deixando o seu like aí e não esquece de compartilhar para outras pessoas também saberem qual é o seu ministério. Segundo
ministério que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo é o ministério pastoral, tá? E a importância que tem o ministério pastoral. Quem tem um chamado de um ministério pastoral, né, que é para cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas e cuidar de vidas, essas pessoas, elas já vão apresentar algumas características, tá? São pessoas que sempre, mesmo que ainda não exerçam o ministério pastoral, essas pessoas, né, aconselham pessoas, cuidam de pessoas, tá? Tem amor pelas pessoas. Os pastores sabem cuidar das pessoas, sabem falar as coisas no momento certo e no momento adequado. Quem tem um chamado pastoral, essa pessoa, ela tem o desejo de cuidar, ela tem o desejo de acolher. E antes mesmo que ela possa vir receber alguma consagração, ela já faz isso. Porque aquilo que é o seu ministério não depende de uma unção eclesiástica para você executar. Simplesmente é algo que está enraizado no teu espírito e que você, talvez, sem perceber, já vai exercer isso. Gente, eu me recordo que desde que, né, eu realmente me firmei com Deus, eu sempre cuidei de pessoas, tratei de pessoas, acompanhei pessoas, orei por pessoas, tá? Deus me usou, né, ali para abençoar a vida de pessoas antes mesmo de receber a unção, a consagração eclesiástica pastoral. Então, os pastores, eles têm essa característica, tá? Os pastores, eles trazem também para as pessoas, né, orientação também, olham para as pessoas e sabem, né, quais são os dons, quais são os chamados, tá? E, obviamente, os pastores, gente, são muito ligados à palavra, tá? Uma pessoa, né, que ela tem aí um chamado pastoral, ela é extremamente ligado com a palavra do Senhor, tá? Pastorear é cuidar, é amar, é olhar para a ovelha e ver que a ovelha não tem chance de defesa sozinha, que precisa da ajuda do seu pastor. Quem melhor do que a gente olhar na palavra do Senhor, depois do Senhor Jesus, né, do que Davi, o exemplo bíblico aqui aplicado para vocês dentro de um ministério pastoral. Ele dava a vida pelas ovelhas e depois ele guerreava as guerras do povo de Israel para defender as ovelhas, que são o povo de Israel, tá? Então ele cuidava e dava vida por elas, assim como obviamente o Senhor Jesus, ele é o nosso pastor supremo e entregou a vida por amor de nós. Então, um pastor, ele não fica questionando a sua ovelha. Ele entende que a ovelha não tem chance de defesa e que o pastor, sim, precisa se colocar à frente para defender aquela ovelha. A ovelha, muitas vezes, tem dificuldade de orar, de jejuar, tem dificuldade de chegar na casa do Senhor ou até mesmo de se expressar. O pastor consegue olhar para tudo isso e não ver isso como algo ruim, mas olhar com amor e carinho para aquela ovelha e ajudar aquela ovelha e proteger, porque entende a responsabilidade no mundo espiritual. Número 3 aqui, e se você está gostando desse vídeo, vai curtindo, vai comentando e não esquece de compartilhar. É o ministério dos mestres. Essas pessoas que têm o ministério de mestres, essas pessoas têm a ciência da sabedoria, do conhecimento do mundo espiritual. Elas não somente conhecem, né, a letra, mas conhecem a profundidade da palavra do Senhor. E quem tem um chamado de mestre acessa no mundo espiritual, tá, revelações que as outras pessoas não conseguem ver. Quando você vê alguém que tem um ministério de mestre pregando, você vai ver a diferença dessa pessoa ministrando a palavra do Senhor. Por quê? Por conta da profundidade do conhecimento da ciência. Então, não é somente sobre uma teologia, porque tem muito teólogo que é ateu e tem muita pessoa que foi estudar teologia e perdeu a sua fé. Mas alguém que tem um ministério de mestre realmente entregado pelo Senhor, entende sobre a profundidade da palavra, porque Deus revela. Por quê, gente? Porque isso são dons. Então, quando a gente vê essas pessoas que têm muita sede, que fala assim, Cami, eu tenho vontade de estudar a palavra do Senhor, eu tenho vontade de conhecer, eu tenho vontade de olhar cada palavra que tem dentro da Bíblia e procurar o seu significado.
Essas pessoas que têm muita sede por conhecimento podem ser pessoas que têm aí o chamado de mestre. Outra observação, obviamente, um bom mestre não somente é aquela pessoa que ela entende, né, aquilo que ela conhece, mas que ela entende que se ela tem um chamado de mestre, não é para se exibir, mas é para ensinar as outras pessoas. Quem tem um chamado de mestre tem facilidade para ensinar. Gente, tem pessoas que quando ensina as outras tem muito mais dificuldade, né, para entender o que está sendo falado. Mas quem tem o chamado de mestre, essa pessoa possui o conhecimento e ela também consegue ensinar de um jeito que a outra pessoa vai entender. Então não precisa de palavras difíceis, termos teológicos e várias outras coisas. É necessário quem tem o chamado de mestre entender que o êxito da sua boa comunicação e do seu ensino direcionado por Deus é você fazer a pessoa que te escuta entender o que aquela palavra do Senhor Jesus está realmente querendo dizer. Então, tem pessoas que têm realmente aí um chamado de mestre. E isso não está ligado à idade da pessoa, tá, gente? Existem jovens que têm aí o chamado de mestre, tá? Então, existem alguns protocolos que é o ser humano que vai desenhando. Mas você, jovem, que tem desejo de estudar, talvez você tenha realmente aí um chamado de mestre sobre a tua vida. Novamente aqui uma pessoa, né, que obviamente tinha aí o chamado de mestre após o Senhor Jesus, né, dentro da palavra do Senhor, porque Jesus, ele tem todas essas características, tá? Jesus, ele é completo. É também o apóstolo Paulo. Ele tanto tinha o conhecimento quanto ele conseguia ensinar as outras pessoas de forma que as outras pessoas conseguissem entender. Então ele conhecia do judaísmo, mas ele também evangelizava pessoas de outras nações e as pessoas conseguiam compreender por quê? Chamado de mestre. Se você se identificou com o chamado de mestre, deixa aí no comentário. E se você se identificou e falou, Cami, eu tenho mais de um ministério, então deixa aí também, tá? Nos comentários, porque isso é possível de acontecer, tá? Veja, o apóstolo Paulo, ele tinha mais de um ministério, tá bom? Então, quando Deus vê que a pessoa, né, ele mesmo deu a capacidade, ela opera, tá? Deus não se limita a um dom somente, né? Quando ele vê que a pessoa, né, ele entregou a capacidade, a pessoa vai longe. E aqui, o número 4 é o ministério que eu quero falar, que é o ministério dos profetas, né? Até recentemente eu fiz um vídeo aí falando sobre os profetas. O profeta, ele tem, né, profetas e as profetisas, ele tem uma função de direcionar, apontar para o futuro, tá? Então isso é algo que as pessoas que têm aí esse ministério, elas recebem revelações da parte de Deus que vão apontar para o futuro. As pessoas que são profetas são boca de Deus. Realmente, o que essa pessoa abrir a boca para falar, pode ter certeza que é direcionado pelo Espírito do Senhor. Essas pessoas, no geral, elas são mais reservadas, tá? Então, elas geralmente, né, são mais reservadas para poder receber as revelações da parte do Senhor. Não quer dizer que elas não sejam simpáticas, quer dizer que elas entendem a prioridade, tá, de entregar, né, o seu tempo, o seu melhor para Jesus, para receber aí as informações. Então os profetas, eles vão apontar destino, eles vão dar direção, eles vão ter revelações para o futuro. Os profetas aí também geralmente serão as pessoas que serão mais munidos de dons, tá? O ministério profético tem essas características, né? Pessoas que vão ter visão, pessoas que têm revelação, pessoas que recebem ali sonhos proféticos, tá? Pessoas que apontam aí, né, qual é a vontade do Senhor. Então, profetas, eles têm essas características, eles são pessoas munidas de dons, tá? Muitas vezes, obviamente, o profeta, ele é mal interpretado. Por quê? Porque ele fala aquilo que ninguém tem coragem, muitas vezes, de falar. Profetas são pessoas corajosas, são pessoas ousadas e são pessoas que entendem que o seu único compromisso é com o recado que Deus mandou entregar para alguém.
Se você é profeta, profetiza, deixa aí nos comentários. E nós temos aí o que eu quero falar, que é o quinto ministério, que é o ministério apostólico. Gente, quem tem um ministério apostólico, essa pessoa, ela pode vir a reunir as características dos outros ministérios agrupado, tá? Então, realmente são pessoas aí, né, que têm facilidade em operar dentro dos outros ministérios também, tá? Quem tem esse ministério apostólico são pessoas que estão abrindo o caminho para as outras passarem. São pessoas que têm aí, né, uma responsabilidade de vencer coisas que muitas vezes são muito difíceis, tá? Para que as outras pessoas venham passar por aquele caminho. Então, são pessoas que enfrentam muitos desafios, são pessoas que enfrentam muitas dificuldades, tá? São pessoas que você olha e você pensa, essa pessoa é mais forte espiritualmente do que a média. Por quê? Por causa do nível de batalha. Quem tem um chamado apostólico tem um nível de batalha maior, mas tem a unção, tem a autoridade também, tá? Quem tem também um ministério apostólico tem uma característica que é direcionar as pessoas dentro dos seus chamados e dos seus ministérios. Quem tem um ministério apostólico consegue olhar para alguém e enxergar as características dessa pessoa e olhar e bater o olho e dizer, olha, o seu chamado é esse, seu ministério é esse, eu vejo a aptidão, tá? Então, quem tem esse ministério tem prazer em desenvolver as outras pessoas, em ver as outras pessoas crescerem e avançando, tanto na graça quanto no conhecimento. São pessoas que vão trabalhar aí também na organização, né, ministerial, espiritual, né, coisas aí que são aí referentes à estrutura da Igreja do Senhor, tá? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui dentro desse vídeo, que o Espírito Santo de Deus está mandando, é parar com essa comparação de, ai, o meu ministério é melhor ou o meu ministério é pior. O meu ministério tem mais unção ou tem menos? O meu ministério tem mais autoridade e o outro tem menos. Gente, é necessário parar com esse tipo de comparação, porque Deus, ele não se agrada disso. E se alguém tem algum ministério, essa pessoa em nenhum momento pode achar ou pensar que o ministério dela é melhor e maior do que o de outras pessoas. Porque o que acontece? Todos dentro do corpo de Cristo são igualmente importantes. Talvez você trabalhe, né, em uma frente de batalha diferente, mas isso não diminui o outro, tá? Existem coisas, gente, que é muito óbvio, mas que essa geração ainda não entendeu, tá? Que tudo é dele, por ele e para ele, tá? É para o Senhor Jesus. Os ministérios que ele entrega, gente, tá? Não é para a nossa glória, nem para ficar dando carteirada na cara dos outros. É para usar, trabalhar no reino e servir as pessoas. Então hoje, todo mundo quer ser o maior. Mas qual é o ensinamento de Jesus? Sirva, seja você o menor. Então a gente não pode, gente, se apegar nessas doutrinas, tá? Distorcidas que estão sendo pregadas hoje, tá bom? Grande é Jesus, poderoso é Jesus, tá? Nós somos servos e temos que servir. Então, seja qual for o seu ministério, o importante, gente, é a gente sempre ter humildade, tá? Porque Deus, ele dá graça aos humildes, mas ele abate o soberbo. Tem muitas pessoas que têm esse título, tá? E que foi algo que não foi entregado pelo Senhor, tá? Porque hoje as coisas estão assim, tá? Tem muita pessoa dentro de ministério que não foi chamado para estar dentro daquele lugar, desses 5 ministérios. Tá operando no lugar errado. Então, é necessário saber aonde você realmente se encaixa, onde Deus chamou você para estar. E parar de olhar de um lado para o outro, achando que um é mais importante, que o outro tem mais poder, que o outro tem mais autoridade,
Quem tem mais poder, autoridade e unção é Jesus, tá? Nada do que nós fazemos é por causa de nós, tá? É por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Então a gente tem que manter esse centro de humildade, tá? E ser servo e entender isso. Mas eu espero que esse vídeo tenha trazido para você um norte de qual é o seu chamado dentro aí, né, da obra do Senhor, dentro da casa de Deus, dentro da sua vida, tá bom? Pra você aí, talvez ficar até mais tranquilo, falar, Cami, agora realmente eu tenho um norte. Deixa aí no seu comentário, pedido de oração vai ser apresentado ao Senhor. Deixa qual é o seu ministério também. E eu peço a Deus que mostre pra você qual é o teu ministério, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de comentar esse vídeo, de compartilhar. Me seguir lá no Instagram, deixa o aviso, esse aqui é o meu único canal, tá? Cuidado com mensagens estranhas pedindo valores para orfanato. Isso aí são golpes da internet, não acreditem nisso. Referente aos grupos fechados, quando abrir novas vagas em outubro, eu vou estar anunciando e falando como que funciona. No demais, assiste o vídeo, tá bom? Faz um Camiflix, tem bastante vídeo legal e compartilha esse conteúdo porque ajuda, tá, a mais pessoas saberem dessas informações importantes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.